Salve, rapaziada, aqui é o Ryan Santos. Seja bem-vindo ao quadro Ryan Reage, o quadro onde eu reajo aos meus canais favoritos do YouTube. E no dia de hoje eu vou reagir ao SM Sports Market Makers e um vídeo que mostra empresário detona John Textor e seu modelo de gestão no Botafogo. Para quem não sabe, John Textor é um americano que comprou o Botafogo, levou o Botafogo para as cabeças. Todo botafoguense idolatra ele como se ele fosse a vinda de Jesus Cristo. Ele é um cara muito carismático, muito gente boa. Só que no mundo do futebol ele é muito queimado. Tem gente que quer a cabeça dele e se ele continuar cavando coisa no Brasil, ele vai acabar indo em gente muito mal intencionada, envolvida com facção criminosa e os caralho a quatro. Porque é assim que a banda toca nesse país. Vamos ver o que o nosso camarada aqui, deixa eu ver o nome do cara, do empresário de futebol. Fábio Melo, ex-jogador e que hoje é empresário de atletas. Ok. No podcast do Sports Market Makers, apresentado por Pedro Oliveira, que é o cofundador do Outfield, e Bruno Chatak, que é advogado especialista em gestão do futebol. Vamos dar uma escutada aqui. A gente está numa indústria que tudo pode. Vamos falar da SAF do Botafogo. Falando nisso, SAF, mano, quem era credor de time quando veio a SAF, fudeu. Quem tinha, basicamente isso. É assim, ó, pô, tu nunca vai acortar teu dinheiro. E é o atual campeão brasileiro e da Libertadores, num modelo que eu vou usar falar, não sei um termo mais, como é que eu posso usar mais, eu acho que o investidor e o dono do Botafogo, ele está humilhando o futebol brasileiro. Olha isso, olha que palavras pesadas. O investidor e dono do Botafogo está humilhando o futebol brasileiro. Sinceramente. Ele foi muito especial em acreditar em dois gênios, que é o Tairo e o Danilo, com um projeto Conheço que eles o Danilo. já vinham tentando buscar. Conheço o Danilo. Conheci o Danilo no dia lá da premiação. Ih, rapaziada, é que eu não contei isso aí, eu não gravei vídeo na época. Mas eu tava na premiação de campeão brasileiro do Botafogo levantando a taça, eu tava dentro do campo. Porque esse dia eu me cadastrei como repórter, eu sou dono de um veículo, cadastrado na CBF, na FIFA. E esse dia eu troquei de posição. Ao invés de ser cartola, eu fui repórter com credencial e tudo, fui pra beira do campo. E tava eu lá. E esse Danilo puxou o assunto comigo e a gente tava trocando ideia. E aí depois que eu vi, caraca, esse maluco é o CFO do Botafogo. É o mestre por trás desse bagulho. Danilo e Tairo Arruda. E ele aqui tá falando que os dois gênios por trás desse turnaround do Botafogo é o Danilo e o Tairo Arruda, e o Textor é só o maluco que financia o sonho deles, entendeu? Tentando buscar esse investidor, certo? Aí, um clube que não passava credibilidade nenhuma para o nosso mercado, todo mundo achava que o Botafogo ia ser rebaixado, ele contrata profissionais e executivos importantes de mercado, ele tira o Alessandro Brito do Atlético Mineiro, tira o Léo Coelho do Atlético Paranaense, monta um time de executivos extremamente competentes, certo? Falou de executivos, porra, eu acredito que o principal ponto aí do Botafogo é o scout. O scout do Botafogo, claro, errou com o Juan Cruz, errou com o Patrick de Paula, mas os acertos que eles fizeram, paga muito esses erros aí. Ele faz contratações e não paga, e vai se alavancando. Isso é verdade. Eu me coloco no lugar do presidente do... Cara, eu vi uma história que o Botafogo não pagou o Atlanta pelo Almada, mas ele recebeu, entendeu? E teve outra história aí que, o Jair não pagou pelo Jair, mas recebeu no Nottingham Forest, Então não vende pro Botafogo, cara. Se ele tem o histórico de não pagar pelo atleta, não vende pra ele, caralho. Me coloco no lugar do presidente do Flamengo, do Palmeiras e do Fortaleza, que ficaram lá segundo, terceiro e quarto e perderam um campeonato, e os três com tudo em dia. Quando eu falo tudo em dia, é porque as comissões estão em dia também, porque o agente é sempre o último a receber. Não, olha só. Então ele tá entrando num outro bagulho que é o modus operandi de John Textor não pagar a comissão para empresário de jogador.
que geralmente é em criptomoeda, é por fora, entendeu? Em dinheiro vivo. Ele fala assim, não, aqui não, eu pago pelo jogador. Foda-se você que é intermediário. E aí, ele começou a ter alguns inimigos no Brasil nesse mercado de jogador, tanto que o Botafogo no início de 2025, ele não conseguia assinar com o jogador que eles queriam. Porque, tipo, esses empresários aí estavam boicotando porque não pagava comissão de jogador, comissão da transação. Não sei se você lembra, no início do ano o Botafogo perdeu o Campeonato Carioca, mas foda-se o Campeonato Carioca, mas perdeu a Recopa, perdeu a Supercopa do Brasil, porque não tinha elenco, não tinha a reposição. Perdeu metade do time ano passado e não teve essa reposição. Mas os 3 estão com tudo em dia. E ele pede um campeonato para um cara que é inadimplente. Muito ousado. Tá chamando o Textor de caloteiro. Inadimplente é a maneira bonita de dizer caloteiro. Ousado trazer essa realidade. Mas o caso do Jair é um exemplo. Ele comprou o Jair do Santos, não pagou e já vendeu. E não pagou o Santos. Esse caso do Jair foi muito estranho. Porque comprou por 12, vendeu por 12, sendo que o Jair era um jogador de segunda divisão que valorizou para um caralho depois do Mundial de Clubes, depois do primeiro semestre bom que ele fez. O Real Madrid queria ele, mas já estava pré-acertado com o Nottingham e comprou por 12, vendeu por 12 e, pelo que eu tô sabendo aqui, não pagou o Santos. Então, cara, o Santos, por que vendeu o Jair pro Botafogo? Mas a equipe de executivos dele, ela é muito competente. O modelo, como eu já ouvi nas entrevistas aqui nos podcasts, vocês não têm informações sobre o balanço do Botafogo. Opa, mas vamos lá. Agora eu vou defender o Botafogo. Eu tenho uma empresa privada. Eu não preciso mostrar para vocês o balanço da minha empresa. É meu direito. Nem na junta comercial eu preciso mostrar meu balanço. Só se um dia eu quiser um investidor, aí eu vou contratar uma Big Four para fazer... como é que fala? Caralho, como é que fala essa porra? Não é consultoria financeira, não. Se você lembrar do nome aí, técnico, coloca aí nos comentários. Do diligence, não. Porra! Auditoria. Fazer auditoria. Não! O cara é uma empresa privada. Então, os números são dele. Ele não é obrigado a entregar o balanço, cara. Não é obrigado. Porque se ele entregar o balanço e tiver com o número ruim, ninguém vai fazer negócio com ele. Então, não é obrigado a entregar balanço. Se fosse clube associativo, tipo Corinthians, o Palmeiras, que tipo, tecnicamente é uma entidade sem fins lucrativos, você tem que ter um nível de transparência. Mas quando a empresa é privada, sua, você não precisa mostrar pra ninguém os números, não, cara. Foi o único clube, só fazendo um parênteses super importante. Bruno, só pra você... Publicou. Foi o único clube, mas assim, as outras SAFs. Bahia, Atlético Mineiro, Vasco. Publicou porque quis. Balanço. O único que não publicou balanço. E aí, numa entrevista que eu me senti extremamente ofendido, como um cara do futebol, foi colocado em xeque a credibilidade do futebol brasileiro. Num jogo contra o Palmeiras, ou num jogo que a gente sabe como é o futebol brasileiro. Sabe o quê? Prova. Mas o Botafogo foi roubado sim, cara. Quando ele deu aquela entrevista, tinha alguma coisa muito estranha. Ou era roubado no VAR, na arbitragem, ou tinha um esquema ali de gente de dentro do vestiário meio que entregando a paçoca por causa de casa de aposta. Cara, tava muito estranho aquela época lá, muito estranho. Foi a época da piscadinha do Marlon Freitas que, tipo, varreram debaixo do tapete. E eu varreria mesmo, porque o Marlon Freitas é um grande herói do nosso Botafogo. Cara, é foda, mano. Eu até gravei isso aí num vídeo esses dias. Eu não consigo falar mal do Adnet, que bateu no Bolsonaro esses dias aí, desnecessariamente. Não consigo falar mal do Felipe Neto, que, cara, todo mundo odeia o Felipe Neto. Não consigo falar mal do Pedro Certezas, que é extremamente esquerdista e fala atrocidades aí sobre pessoas como a gente. Por quê? Porque eles são botafoguenses, cara. Eu não consigo ser hater de botafoguense, cara. Ai, caralho. Nós somos tão poucos que, tipo, nós temos que proteger um outro. É isso.
quê? Prova. E não teve prova. Então, assim como é uma falta de respeito a forma como a 777 entrou no Brasil e já em falência, e não tivemos um olhar para isso, uma preocupação para isso. Então, as pessoas de fora, elas olham o futebol brasileiro pela oportunidade de, vamos para lá porque dá para fazer tudo. Enquanto a gente não tiver uma regulamentação e punições severas, vai continuar dessa forma. Então, o SAF pode fazer tudo, pô. Eu posso comprar, não pagar e ser campeão da Libertadores e jogar Mundial. Eu posso contratar um jogador, dar 5 anos de contrato, não pagar o agente dele, e depois eu vou pedir para ele aqui. É que, em tese, legalmente, você não precisa pagar o agente, não. É que é o modus operandi do Brasil, que o John Textor pisou e disse: não vou respeitar essa porra, mas você não precisa pagar, não. Tirar o jogador porque ficou caro, e aí eu já faço um acordo na comissão que, por favor, pô. Então isso não está na SAF, isso não está na associação, isso é um modelo de negócio que é permitido pela fragilidade das leis do futebol brasileiro. De um mercado de informação ainda, né? Que não chegou onde precisa chegar em termos de maturidade. Eu não sei, acho que foi no episódio do Arnaldo também, que foi uma aula, aquela introdução dele. Falando nisso, rapaziada, assiste esse Sports Makers podcast, Sports Market Makers, 51 mil inscritos. É muito bom, O lado de negócios do futebol é muito, muito bom. Eu gosto muito desse podcast. Uma aula, aquela introdução dele. A gente não tem educação esportiva nenhuma. Olha só, é o braço de conteúdo de uma empresa chamada Outfield para posicionar eles no mercado e trazer leads, trazer cliente. Eu acho genial o que eles fazem aí com o tal Sports Market Makers e a Outfield. E é de cima a baixo, não dá para colocar só nos atletas ou só na arbitragem, como ele falou. Perfeito. E é o propósito da FMS Educação e Cultura. Deixa eu dar conteúdo. É como se fosse o Charla Podcast, só que de branco, de almofadinha e paulista. Porque a gente não é o mal do futebol, não. Que é o primeiro slide da minha aula. Então, a gente é o mal do futebol. Eu não lembro. É o mal necessário. Esse jogador isso aqui é o que falam. Eu Fábio não trabalho Melo. para isso, eu trabalho para isso. Eu coloco outro slide. Então, assim, fica a minha admiração e as conquistas e o respeito pelos executivos do Botafogo, do Vasco. O CEO do Vasco, eu já fiz negócio com ele no Coritiba, no Grêmio e no Vasco. Não recebi no Coritiba, no Grêmio e no Vasco. E continuo admirando ele, porque permite. Ele pode fazer alguns acordos e às vezes encavalou, e ele nem é mais o executivo do Coritiba. Ele nem é mais o CEO do Grêmio. E naquele momento ele fez o melhor que ele podia fazer. E vai continuar sendo o CEO da indústria do futebol brasileiro por muitos anos, porque ele é bom, ele é competente. Só que o sistema é uma palavra forte, mas as leis não são severas se você tem um nível de inadimplência. Corinthians contratando um jogador como o Memphis, como é que é aprovado aquilo até internamente? Porra, é verdade. Tipo, como que você vai aprovar pagar 3, 4 milhões de reais para um jogador que não tinha mercado na Europa, que não ia receber o que ele está recebendo na Europa, está em decadência, e com o Corinthians todo fudido financeiramente, com dívida de estádio, dívida com ex-jogador, aquele problema lá com vai de bet, casa de aposta, puta que pariu, isso aí realmente foi muito feio. Como é que a CBF permite um contrato daquele? Então essa é a dor do lado de cá. Eu acho que aqui a gente teve um momento importante, porque é um desabafo até de quem, né, você falou, eu sou o último a receber, vai faltar dinheiro na sua casa para o recreio da minha filha, ele é desse bolso, que eu pago. Bom, é isso, rapaziada. Quero saber o que vocês acharam aí das palavras desse empresário aqui, Fábio Melo, que aparentemente jogou no Atlético Mineiro e no Fluminense, eu não lembro dele, São Paulo.
Eu realmente não lembro dele. E eu sou uma enciclopédia de futebol dos anos 90. Não lembro desse camarada aí. Mas coloca aí nos comentários o que você achou aí se realmente o John Textor cagou na mão e limpou no futebol brasileiro assim. Tamo junto.